E hoje a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida é essa. Tua vida é uma missão, há um propósito de Deus através de você. Você vai cumprir isso para a glória de Deus, amém? Se assenta aí e abre a sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 12. Estamos aí na reta final já dessa série de mensagens, Força na Fraqueza, onde nós estamos compartilhando as mensagens de Paulo a essa igreja de Corinto. E hoje nós chegamos no capítulo 12. E eu quero ler com você a partir do verso 1. Capítulo 12 de 2 Coríntios, verso 1. Contra aí. Vamos juntos. Deixa esse texto marcado aí, porque a gente vai falar sobre ele nessa noite. O Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida. 2 Coríntios 12, 1. Paulo escreve assim a essa igreja: é necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Verso 5: da experiência desse homem eu teria razão de mergulhar, mas não farei. Na verdade, as minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. E ele termina essa sessão: pois quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor, nós oramos nessa noite, porque nas nossas limitações muitas vezes nós tememos, muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós fugimos, muitas vezes temos medo de continuar. Senhor, Tu conheces a nossa estrutura e sabe que somos vasos de barro. Mas há uma verdade que vem dos céus, que nós desejamos que nessa noite inunde o nosso coração. Que as nossas fraquezas não serão impedimento para a grande obra do Senhor nas nossas vidas e através de nós. Espírito Santo, que essa mesma graça que veio sobre esse homem, cheio de limitações, imperfeições e fraquezas, que essa mesma graça que encheu a vida do apóstolo Paulo, também esteja sobre nós. Que possamos descobrir como ele, que a Tua graça, é a Tua graça que nos basta, é a Tua graça que nos capacita. As nossas fraquezas não serão mais limitadoras para a missão que o Senhor tem sobre nós e através de nós. Espírito Santo, hoje eu oro para que o Senhor levante corações nessa noite, para que o Senhor desperte, incendeie vidas para esse grande propósito que o Senhor ainda tem para cumprir através deles. Que as nossas fraquezas possam ser, na verdade, a grande porta onde Deus opera através de nós. Oramos para que a Tua palavra nos alcance e nos transforme, em nome de Jesus. Pensa aí, se lembre de quantas coisas talvez você já desistiu de tocar na sua vida,
por se sentir desconfortável ou incapaz? Será que só eu desisti de algumas coisas na minha vida porque eu não me achava apto para isso? Pensa aí, quantas coisas você já rejeitou porque você pensou, poxa, não, eu não tenho qualidades para isso. Não, eu não tenho habilidades para isso. Oportunidades, não só no aspecto do reino dentro da igreja, mas na vida profissional, familiar. Quantas coisas a gente já não desistiu, quantas coisas a gente já não teve medo de abraçar, por causa de situações ou limitações que estão em nós. E nós pensamos, poxa, não, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou dar conta. Não, eu estou desconfortável com isso. Muitas vezes a gente usa essa métrica equivocada na nossa vida, irmãos, para pensar que aquilo que não é confortável para nós, aquilo que a gente não tem como virtude, então não é algo para ser abraçado, tocado na nossa vida. A gente usa uma métrica muito natural, humana, que a gente só vai entrar naquilo que a gente domina. E isso, para algumas coisas, ok, é sabedoria que a gente deve aplicar. Se você não sabe nadar, você não vai mergulhar num lugar que não dá pé, ok, você não vai entrar em algo que você não tem domínio total. Porém, essa não pode ser uma regra para tudo na vida. A gente não pode usar essa métrica para direcionar a nossa vida em tudo que a gente faz, dentro ou fora da igreja. No ambiente dos dons ou no ambiente da vida profissional, familiar, porque nós seremos desafiados por Deus a viver propósitos nessa vida, em muitos momentos ou em áreas da nossa vida que nós não temos todo o controle, que nós podemos até estar desconfortáveis, aliás, que podem até contemplar as nossas maiores fraquezas. Irmãos, Deus não trabalha só com essa lógica humana, que nós só estaremos aptos para aquilo que nós temos, para aquilo que nós temos virtudes e qualidades. Muitas vezes Deus vai nos comissionar, nos vocacionar, nos preparar profissionalmente, espiritualmente, para coisas onde a fraqueza é abundante na nossa vida. Os propósitos de Deus contrariam muitas vezes essa lógica, irmãos. Deus nos comissiona a viver coisas extraordinárias, mesmo onde nós encontramos as nossas maiores fraquezas. Toda essa carta de Paulo chega agora no ápice desse capítulo 12, que é o capítulo central, onde ele quer deixar claro essa verdade que eu venho ministrando para vocês há esses meses, sobre termos força em nossa fraqueza. É justamente aqui que o apóstolo Paulo chega no ápice dessa argumentação, onde ele vai mostrar que as nossas fraquezas não são impedimento para Deus fazer o que Ele quer fazer em nós. Ao contrário. Por isso eu quero falar com você hoje sobre a excelência da fraqueza. Porque Paulo chega ao final dessa argumentação agora, mostrando que talvez as nossas fraquezas são para Deus a principal virtude e qualidade para Ele mover algo em nós. É sobre as nossas maiores demandas que Deus encontra os lugares mais propícios para fazer algo na nossa vida, irmão. E a gente precisa entender isso, guardar isso, reter isso na nossa vida, porque senão a gente vai ficar limitado para muita coisa. Isso não é a área de qualidade da minha vida, não é a área que eu fico confortável, não é o que eu sei fazer bem, não é o que eu domino, não é o que eu controlo. Ok, irmãos, isso não pode ser uma regra para a sua vida, porque Deus pode te levantar profissionalmente dentro da igreja. Deus pode colocar coisas na sua mão que vão fugir a essa regra natural. E o que Deus espera de nós é que possa encontrar verdadeiramente corações dispostos, independente da nossa fraqueza. Para o apóstolo Paulo, irmãos, a área de maior vulnerabilidade da vida dele não foi um impedimento para Deus cumprir o propósito. Ao contrário, foi a grande porta de entrada, foi a grande oportunidade de Deus se mover na vida dele. Então eu quero que você hoje ouça a voz de Deus,
Porque para aquelas áreas que você diz, olha, não, isso aqui não, para mim não dá, não fico confortável, isso aqui para mim é crise, é dificuldade, nossa, isso aqui me assusta, isso aqui me tira a paz, não é a área que eu tenho domínio. Ei, talvez é nesses campos que Deus mais quer operar na sua vida. Deus quer revelar a sua força na nossa fraqueza. E a gente não pode fechar as portas para Deus dizendo, Senhor, para mim não dá isso aqui, porque eu posso fazer qualquer outra coisa, eu posso viver em qualquer outra área, eu posso me dispor a crescer em qualquer outra coisa, mas aqui, não, esse é o meu espinho na carne. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, irmãos. O apóstolo Paulo está aqui nesses 2 capítulos, 11 e 12, fazendo uma defesa do seu apostolado, do seu ministério. Por que ele está fazendo isso? Porque boa parte da igreja de Corinto o criticava duramente pela sua pregação, pelo seu ministério da palavra. Irmãos, nós estamos falando do homem depois de Jesus que mais impactou o mundo com o evangelho. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que escreveu quase 40% do Novo Testamento. Nós estamos falando da referência depois de Jesus, da maior referência de fé cristã da história. E sabe o que acontecia? Boa parte da igreja de Corinto detonava ele, irmãos. O verso 6 do capítulo 11, Paulo está aqui argumentando, e eles achavam horrível Paulo como pregador. Olha o que diz o verso 6. Eu posso não ter a técnica de um grande orador. Irmãos, era uma crítica comum da igreja de Corinto. Quando Paulo deixou a igreja e chegaram novos pregadores, os superapóstolos, que ele vai dizer um pouquinho para frente aqui, no capítulo 12. Gente de boa oratória, de bom discurso, gente que pregava bem. Nossa, quando chegaram esses novos pastores, esses novos líderes na igreja em Corinto, eles disseram, não, meu Deus, esses são pastores de verdade. Paulo era muito fraco, meu Deus, ninguém aguentava ouvir aquele homem. Como eles criticavam a pregação do apóstolo Paulo, ao ponto, vou dizer uma coisa para você aqui, Atos capítulo 20, isso dizem as más línguas, né? Atos capítulo 20 vai narrar um fato, que durante uma pregação de Paulo, um homem adormeceu, caiu da janela e morreu. Você já ouviu a história de Eutico? E as más línguas vão dizer, não são más línguas, mas era uma realidade, que a pregação do apóstolo Paulo era difícil de ser ouvida, irmãos. Um homem técnico de muito conhecimento, mas não era de uma oratória cativante. E a igreja de Corinto critica duramente, não gostavam de ouvir o maior ícone do cristianismo de todos os tempos. E são críticas duras para um homem chamado e vocacionado para essa área, mas que não tinha essa grande virtude de ser um mega orador, irmãos. Olha só, Deus vocaciona aquele que seria o maior nome depois de Jesus Cristo para levar o evangelho, e ele não é um mega orador. Que loucura é essa, irmãos? O RH do céu estava com problema, só pode. Porque na hora de escolher, nós vamos pelas habilidades. Nós vamos escolher os melhores com virtudes nas áreas que eles vão desempenhar. Quando você vai contratar alguém para o administrativo da igreja, da empresa, você espera que essa pessoa saiba fazer contas, administrar coisas, porque ela precisa ter qualidades para poder exercer bem essa função. E essa é a lógica de muita gente. Agora, a lógica de Deus não funciona apenas com essa matriz. Deus muitas vezes vai nos vocacionar, nos levantar e nos usar para coisas extraordinárias e que nós somos extremamente fracos. O maior pregador do evangelho de todos os tempos era criticado pela igreja que não aguentava ouvi-lo. E aí Paulo, nessa defesa que ele faz do seu ministério, do seu chamado, do seu apostolado, ele abre o coração para dizer, olha, eu não tenho que me orgulhar das virtudes que eu tenho. Ele não quer rebater a igreja e dizer, não, olha, entenda uma coisa, eu sou bom nisso, eu sou bom daquilo. Ele diz, não,
Se eu tiver que me orgulhar em alguma coisa, eu vou me orgulhar das minhas fraquezas, das minhas incapacidades. E é por isso que o apóstolo Paulo traz agora essa palavra aqui no capítulo 12, onde ele abre o coração para falar dessa demanda, dessa necessidade, dessas lutas que ele enfrentava. E ele vai contar essa experiência de arrebatamento que ele viveu e vai falar do famoso espinho na carne que ele tinha, de algo que tornava o exercício do ministério muito difícil. Imagine, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu vivi experiências poderosas, mas eu tenho um espinho na carne e eu já orei a Deus por algumas vezes para que Ele me ajudasse, me livrasse dessa dor, dessa dificuldade que eu tenho. E a resposta de Deus para mim, Ele vai entregar aqui nesse capítulo, vai dizer, o Senhor me respondeu e disse, Paulo, você só precisa da minha graça. Essa incapacidade, esse problema, essa enfermidade, isso não te impossibilita de viver o que eu te chamei para viver. Na oração de Paulo, para que Deus aliviasse aquilo que tornava difícil o ministério dele, a resposta é, a minha graça te basta. Paulo orou e talvez questionou na sua oração, dizendo, Deus, por favor, tire esse espinho da minha carne, porque senão eu não vou conseguir fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Esse espinho na carne, irmãos, não era, tá? Que fique claro, não era um pecado oculto que Paulo tinha, não era um desvio de caráter que Paulo tinha, nada disso. Provavelmente, não se tem uma certeza clara, mas provavelmente ou era um problema de saúde crônico ou algum tipo de deficiência permanente que o apóstolo Paulo tinha. Alguns vão dizer, mas isso não é uma certeza, mas eu acho que cabe dentro do contexto, assim, talvez o mais próximo seja de um problema de visão crítico que ele tinha. Você imagina, Deus chama um homem para ser o grande redator do Evangelho. Como eu disse para você, o apóstolo Paulo foi quem mais escreveu. Foi aquele que conseguiu trazer as verdades do Antigo Testamento e contextualizá-las acerca de Jesus na revelação do Novo. Ele é a cabeça pensante do Evangelho depois de Jesus. Um homem que devotou a vida estudando e escrevendo. Aí você imagine. Hoje eu estava pensando, meu Deus, se eu não enxergasse, como eu conseguiria exercer o ministério? Boa parte do que eu faço está ligado à leitura, a enxergar. Se eu não enxergasse, meu Deus, ou se eu tivesse problemas de visão, como isso tornaria difícil? Será que eu desistiria? O apóstolo Paulo, irmãos, está nos mostrando aqui que as suas fraquezas não o impediram, por mais que elas estivessem diretamente ligadas ao que Deus o chamou para fazer, isso não o impediu, não era um impedimento, e ele entendeu isso em Deus, que isso não era uma barreira para não viver o chamado. Ao contrário, eram essas fraquezas que mais o habilitavam a viver para a glória de Deus. Meu irmão, algo vai mudar no seu coração hoje, em nome de Jesus. Algo precisa mudar na nossa vida, porque a gente está sempre olhando para as nossas fraquezas e fazendo dela muros que nos impedem de viver os planos e projetos de Deus. A gente está sempre erigindo esses muros a partir das nossas fraquezas. Nesses anos de ministério eu vejo as pessoas às vezes desistindo de algo dentro da igreja, dizendo, pastor, não, isso não é para mim. Eu vejo as pessoas às vezes inibidas de começar alguma coisa, porque diz, não, essa não é a área que eu tenho conforto, que eu tenho qualidades, que eu tenho virtudes para isso. Quantas vezes eu vejo pessoas desistindo de portas, de oportunidades profissionais, porque a pessoa não se sente confortável ou habilitada para aquilo. E em muitos momentos é Deus abrindo portas, preparando, nos entregando coisas, nos chamando para algo extraordinário. E nós não podemos mais permitir que as nossas fraquezas ou limitações sejam um muro que nos impeçam de viver para a glória de Deus. Suas fraquezas não são um muro ou uma limitação, irmãos. São a grande porta de entrada. Se nós entendemos que é porque nós somos fracos que Deus se revela a nós, a gente não vai olhar isso como impedimento, a gente vai enxergar isso como Deus enxerga, uma virtude para mover-se através de nós. O que Paulo está enxergando aqui parece um contrassenso,
ele tem problemas de visão, mas enxerga espiritualmente uma verdade que às vezes nós que enxergamos tão bem, não conseguimos ver. Paulo percebeu, e essa palavra de Deus vem ao coração dele, diz: Paulo, eu não preciso te curar, porque não é a sua qualidade, as virtudes que te habilitam a fazer o que eu te chamei para fazer, Paulo. O que você precisa é a minha graça te basta. Não são virtudes em você, não são as suas qualidades. Um dia eu não te escolhi, eu não plantei algo na tua vida porque eu encontrei alguma coisa boa em você. Ao contrário, Paulo, eu enxerguei um homem, uma mulher fraca, limitada, sem muitas virtudes, mas uma pessoa que eu pude derramar tudo de mim e através dessa fraqueza acessar o seu coração e se revelar através de você. Irmãos, essa é a grande verdade de Deus para o nosso coração. Há uma excelência através da nossa fraqueza. Há uma força de Deus que se revela, se move, transborda na nossa vida através das nossas fraquezas. Por isso, Deus se revela ao apóstolo Paulo dizendo: Paulo, o meu poder opera melhor em você através da fraqueza. Talvez se você estivesse confortável no que você faz, talvez se você fosse tão bom no que você faz, você não precisaria de mim. E por fim, não chegaria muito longe. Agora, quando a gente descobre que a nossa fraqueza não é empecilho, mas é uma grande oportunidade para viver o que Deus nos chamou para viver. Irmãos, eu queria que você compreendesse algo aqui. Eu estava compartilhando com o pessoal ali na sala de integração, que eu não gosto de fazer essa separação, porque a Bíblia não faz isso. Isso é coisa da nossa cultura religiosa, que a gente começa com essa história de vida dentro da igreja e vida secular. Irmão, não existe isso. Não existe essa divisão de coisa que eu faço com a identidade de crente e coisa que eu faço com a identidade profissional. Eu me lembro de um camarada que eu dizia para ele: fulano, você precisa viver a fé dentro da igreja, no seu trabalho. E ele às vezes me dizia: não, pastor, não mistura as coisas não, hein? Igreja é igreja, trabalho é trabalho. Vida espiritual é uma coisa, vida profissional é outra. Eu falei: você ainda não entendeu nada do evangelho. O evangelho não faz essa cisão. Você não deixa de ser quem você é a hora que você sai daquela porta. Você não se torna outra pessoa na segunda-feira pela manhã. Nós somos o que somos no domingo à noite, durante a semana. A missão que Deus tem para nós não se restringe apenas ao que a gente faz dentro da igreja, mas é uma missão na vida, através do que nós somos na nossa profissão. Amanhã, segunda-feira, aonde nós estivermos, Deus está cumprindo algo através de nós. Por isso, quando Deus me comissiona, Deus te comissiona para algo nessa vida, irmãos, não reduza isso apenas ao ambiente da igreja, que a sua missão não está só aqui. A sua missão é para a vida. E nessa missão da vida, você precisa estar pronto a abraçar o que Deus está te chamando para viver. Você precisa estar disposto a não se negar ao propósito de Deus. Profissionalmente, familiarmente. Às vezes a gente se nega ao que Deus tem para fazer através de nós. Às vezes a gente tem medo de viver o que Deus está nos chamando a fazer, porque a gente olha para nós e verdadeiramente a gente encontra áreas de fraqueza. Meu Deus, isso aqui? Não. Isso aqui não dá, Senhor. Às vezes Deus está te levantando para uma área profissional que é justamente o lugar onde você ficará mais desconfortável. E você diz: não, para essa área não dá, deixa eu ir para esse outro lado profissionalmente, porque aqui eu tenho mais domínio. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus aonde Ele quer nos plantar, o que Ele quer nos fazer. E talvez o grande lugar onde Ele vai se mover na nossa vida não é aonde estão as nossas virtudes, mas atualmente, ou provavelmente, aonde estão as suas fraquezas. Meu Deus, por que o evangelho contraria a lógica da vida em tantos momentos assim, irmãos? Mas Paulo vai compreender que é na sua fraqueza que ele encontra a força de Deus. Ele vai compreender que é nas suas limitações que Deus tem espaço para operar. Aí eu fico pensando, e você precisa refletir e entender. Se a gente fica se negando a viver em áreas da nossa fraqueza, encarar esses lugares onde são desconfortáveis para nós em várias áreas, sabe o que às vezes você está fechando as portas? De um mover extraordinário de Deus na sua vida.
Você só quer estar onde está confortável, tranquilo, onde você domina, onde você tem habilidades para isso, seja em que área for da sua vida. Ok, você está ali operando e se movendo por si mesmo, através de si mesmo, pelas suas próprias forças. Agora o desafio para nós, irmãos, é a gente rasgar o coração, para a gente compreender isso, dizer: Deus, eu entendi que é quando eu sou fraco, ou que é por causa das minhas fraquezas, que eu encontro a força do Senhor. O que eu preciso realmente para ir para frente, para dar certo, para acontecer algo de forma profunda e transformadora na minha vida, é da sua graça. Irmãos, a gente precisa reconfigurar algumas lógicas que a gente traz com a gente, que na verdade são limitadores para a nossa vida. Que a gente começa a pensar de forma muito humana em tudo que a gente faz. E aí pronto. Aí a gente vai fazer teste de habilidades e a gente vai pensar: poxa, eu só posso ir por aqui. Eu só posso ir por ali. Eu só tenho aptidão para fazer essa faculdade. Eu só tenho aptidão para trabalhar nessa área. E a gente vai fechando portas. Não, eu sou desse temperamento, eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou da área aqui, eu sou daquela outra. Não, irmãos, nada disso pode ser a última palavra sobre as nossas vidas, porque as nossas fraquezas não serão um impedimento para que Deus mova-se através de nós. Eu queria que você hoje fosse despertado a entender que talvez a tua fraqueza é a maior excelência que você tem na vida diante de Deus. As áreas de maior vulnerabilidade que você tem na vida, irmãos, para Deus, são as áreas de mais fácil acesso na sua vida. E o trabalhar de Deus, seja em que área for, dentro ou fora da igreja, na nossa vida profissional, o trabalhar de Deus vem através dessa nossa dependência dele. O que o apóstolo Paulo está compreendendo aqui é que na sua dificuldade Deus está trabalhando. Imagine um homem que não tem habilidades para pregar e está sendo o grande apóstolo do evangelho. Um homem que tem sérias dificuldades para ler e é a grande mente pensante do evangelho. Irmãos, tudo desfavorável, extremamente desconfortável para esse homem se mover na vocação de Deus. Entenda, o chamado de Deus não vai estar sempre nas áreas de conforto. Isso é uma lógica que às vezes confronta a gente demais. Porque a gente quer se entregar aonde é confortável. A gente até está disposto a colocar a vida naquilo que a gente tem um certo controle. Mas às vezes o evangelho contraria tudo isso e nos chama a uma vida, a uma missão que expõe as nossas fraquezas. A nossa vulnerabilidade se torna o meio de Deus agir. E eu vou dizer para você, até a gente entender isso e conseguir... Não sei se a gente vai entender, a gente vai precisar crer e viver. Vou dizer uma coisa para você, irmãos, às vezes a gente tem que lutar contra esse senso de inadequação, às vezes para aquilo que Deus nos chama, porque realmente é confrontador. Nessa cultura de hoje, onde a gente tem que mostrar performance, perfeição, qualidade, a gente está sempre de forma tendenciosa procurando esses lugares de conforto, né? Eu vou estar num lugar onde eu domino, onde eu não vou correr risco de passar vergonha, de ter o controle sobre aquilo. Mas Deus nos arrasta a lugares que as nossas habilidades não são a grande fonte de tudo. Eu vou dizer para você que depois, vão fazer quase 20 anos, que eu subi a primeira vez num altar para pregar. E eu vou dizer para você que, irmão, depois desses 20 anos... eu continuo com o mesmo sentimento de inadequação para aquilo que eu faço. Eu achei que isso ia passar com o tempo, irmãos. Deus me chamou para algo nas minhas maiores fraquezas. Eu nunca fui uma pessoa de fáceis relacionamentos, assim, de ter... Sabe aquela pessoa que chega e, nossa, faz amizade até com o poste, assim, não. Eu nunca fui... alguém com qualquer habilidade ou facilidade para falar em público. Ao contrário. Essa era a maior pedra no meu sapato durante grande parte da minha vida. Eu nunca tive habilidades naturais para liderar nada e ninguém, irmãos. De repente Deus me vocaciona para uma área onde estão não as minhas melhores virtudes,
Eu sou aquele camarada que tem virtudes para trabalhar no bastidor, para fazer o serviço duro, para ir lá fazer o serviço pesado. Eu gosto disso. Rapaz, eu gosto disso, sabe? Estar em lugares que eu não estou sendo visto, fazendo o trabalho pesado, entregando o melhor de mim. Eu faço isso com a maior alegria do mundo, irmãos. Mas eu vou dizer para você que eu continuo sofrendo depois de 20 anos. Quando o culto termina, amanhã em casa, o dia da folga pastoral, eu já começo a sofrer com o sermão do domingo que vem. Pensar, meu Deus, domingo que vem eu vou precisar estar ali novamente. E eu não sei o que eu vou falar. Eu não tenho o que entregar de mim para aquele povo. Eu não sei o que eu vou fazer ali diante daquelas dezenas de pessoas. E é uma luta durante toda a semana, entendendo, dizendo, Deus, por que eu? Por que eu? Quantas vezes eu não sentei com o Senhor e disse, Deus, o Senhor quer me torturar? Por que eu? Tem tanta gente boa procurando um lugar público, procurando algo que se exponha, querendo alguma coisa diante das pessoas. Tem tanta gente com habilidades de discurso, gente com oratória, gente cativante. Por que eu? Por que eu, Senhor? Por que o Senhor tem que me colocar numa posição, não onde eu posso mostrar as minhas qualidades, mas onde eu estou exposto nas minhas fraquezas todos os finais de semana diante de dezenas de pessoas? Por que eu tenho que estar diante de uma posição que eu não tenho as virtudes naturais para estar aí? Muitas vezes pagar um preço por isso. Mas aí a gente ouve essa palavra que vem dos céus: filho, não é sobre você. A minha graça te basta. É nas suas fraquezas que eu posso ter lugar para agir. É nas tuas fraquezas que eu encontro lugar para ministrar a outros corações. Porque é muito bom que você não pode, que você não tem, que você entende, que você tem medo, que você tem essas limitações. Porque isso vai criar e cria em nós, irmãos, um senso de dependência como nenhum outro. Se eu não devotar muito do meu tempo orando, estudando, me preparando, eu tenho receio e medo de chegar aqui, porque eu sei da minha incapacidade natural. Eu preciso estar aqui, debaixo da graça de Deus. E eu já tentei desistir disso, por muitas vezes. Eu já pedi para Deus, por favor, Senhor, eu posso fazer qualquer outra coisa. Por que as minhas fraquezas tem que ser justamente aquilo que eu vou te servir, sabe? Só que eu entendi, irmãos, isso vem sendo ministrado no meu coração. As minhas inabilidades, as áreas de maior fraqueza, não são um impedimento, não são uma barreira. Na verdade, para Deus, são a grande virtude para que Deus opere nas nossas vidas. Por isso eu queria que você entendesse, não desistisse, não renunciasse, não se acovardasse, não deixasse de abraçar o que Deus está chamando para você viver na vida. Portas profissionais que se abrem, mas o seu coração está fechado. Chamados vocacionais que Deus derrama sobre a sua vida, mas barreiras da sua mente, da sua natureza se tornam maiores. As minhas incapacidades, não, eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho vocação para isso, eu não tenho força para isso. Deus nunca procurou nada em você, irmãos. O que Ele quer é só um lugar, alguém, um vaso verdadeiramente disposto a ser um lugar onde Ele possa transbordar a graça dEle. Meu Deus, nós precisamos reaquecer o nosso coração para essa vocação de Deus, para a vida e na missão, aonde Deus nos plantou, no que Ele chamou para viver, irmãos. A gente não pode mais olhar para as nossas fraquezas e achar que elas são algum impedimento. Se Deus te chamou, plantou algo na tua vida, se Deus tem te vocacionado, se Deus tem apontado caminhos, seja em que área for da sua vida, por favor, não feche o seu coração porque você está olhando só para você. Ao contrário, eu vou dizer para você, feche os seus olhos. Pare de olhar para as suas limitações e fraquezas. Pare de ter mais fé em quem você é e confie em quem Deus te chamou para ser. A primeira vez que eu subi num púlpito para pregar, isso vai fazer
quase 20 anos. Meu Deus. Eu achei que eu ia morrer. Eu não dava conta de falar na frente de 2 ou 3 pessoas. Meu Deus, um dia me chamaram para ministrar numa reunião de jovens, que ia sempre meia dúzia, mas aquele dia, meu Deus do céu, acho que tinha umas 20 pessoas. Aquilo lá já era infartante, assim, sabe? Meu Deus. Mas eu já havia recebido tantas palavras de Deus, tantas verdades de Deus ao meu coração, assim. Eu disse, Senhor, eu não dou conta, eu não sei, eu já sabia quantas vezes eu tive problemas diante de pessoas, assim, sabe? Você já travou falando em público, assim? Já passou mal, já quis desmaiar, a pressão já caiu, assim? Já teve esse tipo de coisa? Eu já tive, assim, sabe? Na escola, em reuniões, assim, sabe? Mão suava, você gelava, a pressão parece que ia infartar, desmaiar, assim. Mas aquele dia, irmãos, primeira vez que eu subi num púlpito para pregar, eu já compartilhei com os irmãos aqui, a minha primeira mensagem, acho que foi o sermão mais extraordinário que eu já preguei na minha vida. Eu não acreditava no que Deus estava fazendo naquele dia, conhecendo as minhas limitações humanas. Aquele dia eu pude ter certeza que Deus não precisa das nossas habilidades, Deus precisa da rendição e da dependência do nosso coração. O que nós precisamos para viver para a glória de Deus, em que área for que Ele tenha nos chamado para fazer a diferença nessa vida, o que nós precisamos verdadeiramente é da graça de Deus sobre nós. E a graça é sobre essa força de Deus que é Ele fazendo na nossa vida. É Ele operando. É Ele se movendo. Quando a gente rende o coração plenamente e diz, Senhor, eu não tenho nada, mas eu estou disposto a viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Me dá coragem para crer, me dá coragem para sonhar, me dá coragem para ir, me dá coragem para não desistir, me dá coragem para continuar, me dá coragem para abraçar isso. Termino dizendo para você que não seremos diferentes de Jesus. Mateus capítulo 11, 27, Jesus declarou, tudo que eu tenho foi o Pai que me deu. Tudo que eu tenho para viver nessa vida, eu recebi do meu Pai. Jesus entendia que na sua humanidade não havia virtudes para salvar o mundo, mas a graça de Deus sobre ele o capacitou a ser o redentor da humanidade. Pare de sabotar o plano de Deus para a sua vida, seja qual for o momento da sua história. Eu já não tenho mais idade. Eu já não tenho mais saúde. Eu já não tenho mais dinheiro. Eu já não tenho mais alegria. Eu não consigo. Eu já não me sinto mais confortável. Não é o que eu gostaria de fazer. Não é o que eu quero fazer. Não é o que eu tenho habilidades para fazer. Nunca foi sobre você, nunca será sobre nós. O chamado é para a gente render o coração e dizer, Senhor, as minhas fraquezas não serão mais impedimentos para viver os planos de Deus nessa vida. As suas limitações de hoje em diante, meu irmão, não serão mais desculpas. Ao contrário, você vai enxergá-las como o Senhor enxerga. As suas inadequações, as suas incapacidades, nas áreas de maior limitação, ali Deus encontra a vulnerabilidade necessária para te dar experiências profundas e sobrenaturais. Põe-se de pé, por favor.